Vamos continuando então, ó, essa cena aqui mais longa um pouquinho, 37 segundos. Lembrando mais uma vez também que eu não estou necessariamente colocando na sequência do curta-metragem. Eu estou pegando alguns trechos para vocês entenderem a história. A gente vai ver o desfecho também, mas eu estou pegando alguns pedaços aleatórios. Depois, se vocês quiserem, vocês assistem ele completo. Vamos lá ver essa parte aqui também. あの人が母さんと離婚して家を出て行った日、8歳の私にメモを渡した。何かあれば必ず連絡してほしいと。初めて携帯を持った日、何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。絶対に繋がらないと思ってた。まさか彼女からメールが来ると思わなかった。何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。 E aqui foi revelado, né? Não sei se vocês sacaram ou se vocês já estavam pensando nisso, né? Provavelmente. Mas aqui foi revelado que essa pessoa é o pai dela, né? Ela fica chamando ele de anohito, fica chamando de aquela pessoa, mas é o pai dela. Então vamos escutar as duas primeiras frases. あの人が母さんと離婚して家を出て行った日、8歳の私にメモを渡した。何かあれば必ず連絡してほしいと。 Vamos até aqui primeiro. あの人が母さんと離婚して家を出て行った日、8歳の私にメモを渡した。Dá para dividir aqui em três partes. あの人が, então alguma coisa que aquela pessoa fez. 母さんと離婚して, então 母さんと離婚して. Esse verbo aqui, 離婚する, significa divórcio, né? Divorciar, 離婚する. Ele foi colocado aqui nessa forma, a forma T, porque a frase não acabou. Então, o母さんと離婚して, ele se separou da minha mãe e 家を出て行った日. Esse 出て行った é tipo um saiu e se foi, né? Então foi embora, mas no sentido de se foi, né? Ie o deteita, saiu de casa, né? Foi embora de casa. E tem um complemento depois do verbo, que é hi. Tá falando de dia. O dia que ele saiu de casa, que ele saiu e foi embora. Hassai no watashi ni memo o watashita. Hassai, 8 anos de idade. Só que ele ligou watashi, eu, através da partícula no. Então, eu de 8 anos de idade, ela está falando dela mesma, só que com 8 anos de idade. Ni, então, para ela, para eu com 8 anos de idade. Memo o watashita. Memo pode ser uma anotação, pode ser um bilhete. E esse watashita é que passou, né? Me passou, deu para mim, me entregou um bilhete. Estou mostrando aqui com a partícula o que passou, o que entregou, que foi um bilhete. Memo watashita, me passou, me entregou um bilhete. Entregou para quem? Estou indicando com ni, que foi para eu com 8 anos de idade. Aquela pessoa se separou da minha mãe e no dia que saiu de casa entregou um bilhete para mim, que tinha 8 anos de idade. Eu que estava com 8 anos de idade recebi, né? Ele me entregou esse memo, esse bilhete. E daí no bilhete, não sei se vocês repararam ali, vou ver se eu consigo dar um pause. Quando ela fala do bilhete, aqui tem um endereço de e-mail, né? Tem o endereço de e-mail dele. Dá pra ver aqui mais ou menos, né? Arroba, alguma coisa. Não dá pra ler direito, mas dá pra entender que é um endereço de e-mail. E daí ela fala o que ele falou pra ela. Nanika areba kanarazu renraku shite hoshii to. Esse to no final indica o que ele falou, né? Fica subentendido aqui que está indicando que ele me falou, que ele me disse isso. Apesar de não ter o verbo aqui falou, disse, mas deixa entender, porque finalizou com to a frase. Nanika significa alguma coisa. Areba é a forma potencial, chama forma potencial de aru. Né? Esse é o potencial, né?
talvez esteja falando besteira aqui sobre a definição do verbo, mas o sentido é que se é potencial, sim. Se tiver alguma coisa, então se acontecer alguma coisa, né, se tiver algo que você precisa de mim, por exemplo, nanika areba kanarazu, certamente, com certeza, definitivamente, renraku shite hoshii. Até faltou que ficou o romaji de outra aula, né? Nanika areba kanarazu renraku shite hoshii to. Renraku é de contato. Se eu falo que renraku shite hoshii, eu estou falando que eu quero que entre em contato. Quando a gente tem algum verbo nessa forma te hoshii, é que você quer que faça alguma coisa. No caso, renraku suru, entrar em contato. Renraku shite hoshii, quero que entre em contato. Então, indico com to o que ele disse para ela, que é certamente, sem falta, se precisar de alguma coisa, se acontecer alguma coisa, se tiver alguma coisa, eu quero que você entre em contato comigo. E ele deu ali para ela, que tinha 8 anos de idade, um papelzinho, um bilhete com o endereço de e-mail dele. あの人が母さんと離婚して家を出て行った日、8歳の私にメモを渡した。何かあれば必ず連絡してほしいと。 Então, vimos até aqui, vamos para mais um pedacinho. 初めて携帯を持った日、何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。絶対につなが Vamos até aqui primeiro. 初めて携帯を持った日、何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。初めて, primeira vez. Primeira vez alguma coisa. Nesse caso aqui, 携帯を持った日。持った, passado de 持つ, de ter. Então, tive. Tive o quê? Estou indicando com o, que é 携帯. Celular. E tem um complemento aqui para o verbo, que é hi. Então, o dia que eu tive celular pela primeira vez. Ou seja, a primeira vez que eu tive um celular. Nesse dia, a primeira vez que eu tive o meu celular, o que aconteceu? Nani o ieba ii ka wakaranai kara hitokoto dake okutta. Nani o ieba ii ka wakaranai. Wakaranai, não saber, não entender, dependendo do contexto. Então, nani o ieba ii ka, o que falar? Wakaranai, não sei, não sabia. Nani significa o quê? Ieba, ele sozinho pode ser um se falar, só que aqui dá para você entender mais como uma estrutura, né? Nani o ieba ii ka, o que falar? O que é melhor dizer? Wakaranai, não sei. Nani o ieba ii ka wakaranai kara, como eu não sabia o que falar, como eu não sabia o que era melhor eu dizer, hitokoto dake okutta. Esse hitokoto é meio estranho porque ele pode ser uma palavra, literalmente uma palavra, mas ele pode ser tipo poucas palavras também. Ele pode ter esse sentido. Inclusive aqui nessa cena, ele é utilizado no sentido de poucas palavras e também no sentido de literalmente uma palavra só. Então pode ter essas duas traduções. Vai depender do contexto. Hitokoto dake, então apenas algumas palavras. Okutta. Okutta significa enviei. É o passado do verbo okuru, enviar. No dia que eu tive um celular pela primeira vez, não sabia o que dizer, então enviei apenas algumas palavras. Zettai ni tsunagaranai to omotte ta. Zettai ni pode ser um certamente, só que aqui como tem um verbo na negativa, dá pra gente entender como de jeito nenhum. Tsunagaranai, mais uma vez faltou aqui a romanização, né? Foi mal, galera. Zettai ni tsunagaranai to omotte ta. Então, tsunagaranai pode ser um não conectar, só que aqui ela está falando no sentido de não chegar, né? Não se linkar com ele. Então, não chegaria a mensagem. Zettai ni tsunagaranai, não vai chegar de jeito nenhum. To omotte ta. Eu estava pensando, eu pensava que
não chegaria a mensagem de jeito nenhum. Eu pensava que não ia conseguir me conectar. Eu pensava que não ia conectar com ele. Pensei que tsunagaranai. Vamos voltar para essa parte aqui. 私にメモを渡した。何かあれば必ず連絡してほしいと。Se acontecer alguma coisa, né, não deixe de entrar em contato comigo. Eu quero que você faça isso, né? Eu quero que você entre em contato comigo. 初めて携帯を持った日、何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。 Então aqui a parte de na primeira vez que eu tive um celular, não sabia o que dizer, então só mandei algumas palavras. 絶対に繋がらないと思ってた。 Pensei que não ia, eu pensava que não ia chegar a mensagem, né? Pensava que não ia conectar. Vamos para a próxima parte agora. E aqui a mensagem que ela mandou, né? Deixei separado para vocês, a gente já volta aqui pro vídeo, que ela mandou: Gakyuinchou ni narimashita. Palavrão também aqui, né? Gakyuinchou, representante de classe, representante da classe. Ni narimashita. Se eu falo que alguma coisa ni natta, alguma coisa ni narimashita, é que eu virei, que eu me tornei alguma coisa. Então, a primeira vez que ela teve um celular, o que ela falou para ela não sabia o que falar, então ela só mandou poucas palavras. Ela mandou: virei representante da classe, virei representante de classe. Então vamos voltar aqui para a parte da mensagem. Aqui mostra o e-mail que ela enviou para ele. まさか彼女からメールが来ると思わなかった。何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。 E aqui o que ele respondeu depois, né? Omedetou. Ok. Daí depois que ela manda o e-mail, aparece a voz dele falando: Masaka kanojo kara mail ga kuru to omou nakatta. Masaka, ele por si só pode ser entendido como um não pode ser. Não pode ser alguma coisa. Aqui até tá dando uma intensidade porque ele está falando, no sentido de que não pensava. Esse omou nakatta significa não pensava que o quê? Está indicando com to. Não pensava que mail ga kuru, que vai vir e-mail. Então, masaka, nossa, eu não pensava nisso. Não pensava de jeito nenhum que viria um e-mail kanojo kara, dela. Então, eu não pensei nisso, né? Não cheguei a pensar nessa possibilidade. Masaka kanojo kara mail ga kuru to omou nakatta. Não pensei que chegaria um e-mail dela. Nani o ieba ii ka wakaranai kara hitokoto dake okutta. É legal aqui que eles vão fazendo uma brincadeira, porque eles falam coisas parecidas, né? Tanto a filha quanto o pai. Aqui foi usado de novo, ó, hitokoto. E foi usado de novo nani o ieba ii ka wakaranai. Não sei o que falar. Kara, como eu não sabia o que eu devia responder, como eu não sabia o que era bom eu responder, hitokoto dake, apenas uma palavra ou apenas algumas palavras. Nesse caso ele está falando uma palavra mesmo, porque ele fala omedetou. E okutta, enviei, enviou. Então eu não sabia o que dizer, não sabia o que era bom eu falar, então eu enviei só uma palavra, né? Respondi com uma palavra só, que foi omedetou. E aparece ali no final, né? Cadê? Aqui, ó, omedetou. Hai, vamos ver essa cena mais uma vez então. あの人が母さんと離婚して家を出て行った日、8歳の私にメモを渡した。何かあれば必ず連絡してほしいと。初めて携帯を持った日、何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。絶対に繋がらないと思ってた。まさか彼女からメールが来ると思わなかった。何を言えばいいかわからないから一言だけ送った。 Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.